Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa volta a promover entrevistas especiais com candidatos que participaram do pleito deste ano. Agora, sob nova ótica, após conhecermos os resultados finais. A UNEC TV, de forma democrática, abre espaço também para o candidato derrotado na última eleição. Ele concorreu pela terceira vez à prefeitura. Em 2012, teve uma vitória histórica sobre um companheiro que acabou por muitas circunstâncias se tornando rival. Desta vez, mesmo não contando com o apoio dos deputados e de muitas lideranças, foi derrotado por uma margem de votos considerada normal quando se considera o número de votos do município. Falaremos sobre isso daqui a pouco, após o intervalo. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa e hoje com um convidado muito especial, o nosso prefeito, atual prefeito de Caratinga, Marco Antônio Ferraz Junqueira. Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez nos estúdios da UNEC TV. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de mais uma vez estar falando com o povo de Caratinga. Cansado? Já descansou um pouco da Não tem jeito de descansar. A campanha? Nós tem que voltar ao trabalho normal. Durante a campanha mesmo, né, eu dividi o meu tempo em campanha e na prefeitura, né, porque as coisas estão andando ainda. E mais agora voltei, estamos trabalhando normalmente. Você certamente sabe, tem essa informação. Os adversários esperavam uma derrota sua muito grande, sabe? Achavam que a margem, a quantidade de votos, né, que teriam à frente seria algo assim estrondoso. Chegou você a falar aí em 13, 14, até 15 mil votos. E, na verdade, você perdeu as eleições com a margem de voto considerada normal, se considerado o número de eleitores de Caratinga. Mas perdeu as eleições. Como é que você vê isso? O que se deve a essa derrota? Esses diversos fatores, assim, para fazer uma análise rápida aqui, primeiro que nossas pesquisas, né, de avaliação do nosso governo não tinha uma avaliação interessante. Nós sabíamos disso. Mas quando chegava na avaliação do prefeito, era diferente. Eu tinha uma rejeição, o governo uma rejeição alta, mas a minha pessoa uma rejeição baixa. E nós fizemos os cálculos matemáticos de avaliar que o prefeito tem 30% dos votos, normalmente tem, dentro do seu mandato. E eu fiquei com esses votos. Havia uma expectativa de eu crescer em cima desse porcentagem de 30%, que vem naturalmente acompanhando o prefeito, e eu não consegui avançar. E dizer por quê? Talvez seja pela performance dos outros 4. Na verdade, a derrota do PMDB, quer dizer, o jogar toalha, e a própria condição do João Bosco, que adoeceu durante a campanha, também entrou tarde na campanha, eram votos que a gente esperava ser mais bem distribuídos, que dariam condições da nossa eleição. E esses votos migraram para a rejeição, que foi a grande vitoriosa da nossa eleição, foi a rejeição a todos, né, 36% de não compareceram, nulos e brancos, quer dizer, é uma porcentagem estrondosa. Então, eu acho que todos nós tivemos uma mensagem bem dada do povo de Caratinga, e no todo o Brasil aconteceu assim. Então, os votos que sobraram migraram para aquele que era o novo, que era a mudança. E é uma tendência natural do eleitor, mesmo estando satisfeito ou intermédio ou pouco satisfeito, a tendência era tentar uma mudança. Então os votos migraram para ele, mas não foi uma quantidade realmente muito expressiva, não, a gente sabe disso. E quando você fala sobre uma rejeição grande, e você chegou a falar que são a todos os candidatos, não é uma rejeição à política, não? Olha, na verdade, a gente não pode deixar os problemas para os outros. A gente tem que assumir as nossas falhas, né? E eu acredito que nós tivemos 2 grandes problemas, e eu falei muito durante a minha campanha sobre isso. Eu bati muito para tentar reverter a própria resistência que tinham, que é a conjuntura nacional, quer dizer, financeira. Eu sou o culpado do problema da Copasa, eu sou o culpado do problema do hospital, eu sou o culpado do problema da segurança pública, que são todas obras do Estado e da União. Quer dizer, tudo aquilo que foi desgaste da União e do Estado caiu sobre meus ombros. Então, nosso governo ficou com muito desgaste, muito mais pelo contexto geral do que pela própria administração nossa. Tanto é que a oposição bateu muito nesses fatores que não são de nossas responsabilidades. E agora o outro prefeito vai encontrar as mesmas dificuldades, vamos ver como ele vai se comportar. Em relação à visão do homem público, eu sempre questionei isso. O homem público ele tem um dever, né, um dever de levantar a imagem dele. Quer dizer, a classe política, ela realmente está desmoralizada nesse país.
você liga a televisão a todo momento. Eu saía para os comícios, ficava descansando um pouquinho, ligava a televisão na Globo News e ficava lá só Lava Jato, CAI, denúncia. E isso realmente fez com que o eleitor rejeitasse qualquer um que estivesse no poder. Ou seja, a mudança ela veio geral. Você pode ver que na região nossa, de Manhuaçu, Valadares, Patinga, só Iapu que conseguiu fazer o prefeito. Todos houve mudança. Então nós realmente tivemos esse desgaste, não só pelos problemas diretos da nossa administração, mas também pela visão macro da sociedade, uma mudança que ela gostaria de ter, pela insatisfação como público. Aliás, Eugênio, eu comentei isso com os deputados antes da nossa eleição, e eu falava, vocês estão usando a gente como tubo de ensaio para a eleição de vocês. A eleição deles vão ter a mesma resistência, já demonstrou nessa campanha alguma rejeição a alguns deputados da região. Também, em outras regiões, aconteceu a mesma coisa. Então, eles terão também muita dificuldade. E eu acho que vai ser maior ainda. Porque a sociedade está compreendendo hoje, e a nossa campanha serviu muito para isso, e com certeza a gestão do Hélito vai confirmar o que eu estou dizendo, que o sucateamento da massa, da máquina administrativa, cai sobre os ombros da prefeitura, e as pessoas responsabilizam a gente. Agora começou a campanha deles. Agora está na hora da população enxergar quem é realmente responsável pelo avanço ou não do município. Porque há necessidade de ter uma administração boa, há necessidade de ter transparência, trabalhar com dignidade, mas os recursos estão todos alocados na União. Está na mão da Câmara dos Deputados, através das emendas parlamentares, dos programas do governo, e na Assembleia com menor quantidade. Então agora é a vez deles serem experimentados pela população. Vamos ver o que vai acontecer. Você acredita em 4 anos mais, 4 anos difíceis para um prefeito? Não só em Caratinga, mas... Eu não acredito e não posso acreditar. Eu disse isso e vou tentar, da minha humilde posição, ajudar o Hélito a ser o melhor prefeito que eu fui. Eu disse isso. Tanto é que nós vamos apresentar para ele, vamos chamar a transição, fiz um convite, ainda não chegou ele, não consegui falar com ele ainda, para que ele comece agora em novembro a transição, para que ele consiga entender como está a máquina. Nós temos muitos recursos para vir ano que vem, muita coisa a ser inaugurada. E eu tenho que ele se prepare para que esses projetos continuem. Eu, por exemplo, peguei uma gestão como o ICMS esportivo sendo anulado, não recebi o recurso, ele vai receber R$220 mil no ano que vem só de esporte. O cultural está organizado, contratamos uma firma, agora estamos pagando, agora final do ano, que era a época de você fazer economia, para que ele possa fazer o levantamento de toda a parte patrimonial para ter recurso para ele gerenciar. Então nós vamos tentar trabalhar em todos os sentidos. Mas eu acredito ainda que o governo do Estado agora é a eleição deles. Agora é o momento deles investirem. Mas eu acredito que isso vai acontecer só no segundo semestre. Ele ainda terá um primeiro semestre com muita dificuldade ainda. Aí acredito, então, que a partir do segundo semestre, as emendas parlamentares são votadas agora em novembro e que já estão atrasadas, vai começar a chegar e ele vai poder conseguir trabalhar. Mas se a União não melhorar, se o Estado não melhorar, o município não avança. Isso aí é claro. E foi o que aconteceu nos meus 4 anos, né? Nós tivemos atraso em tudo. Então, por exemplo, a obra do Santa Cruz a professor Armando, o empreiteiro está devendo, a Caixa deve a ele R$700 mil para receber de obras executadas. Está parado o pagamento. Diz que agora vai começar a vir, porque o orçamento tem que ser pago. O Parque Exposição está lá, nós vamos agora, a Caixa está para aprovar um novo projeto, vão deixar pronto, licitado para ele continuar a obra. Mas o Estado ainda está muito agarrado. E eu acredito que isso vai acontecer até o meio do ano que vem. Tá. Você falou em transição e falou em liderança, deputado. Eu queria pegar esses dois assuntos pouquinho e vou pegar o primeiro. Nós tivemos aí o número de pessoas que não compareceu à urna e o número de votos brancos e nulos, somatório disso tudo ultrapassou, né, a votação do primeiro colocado em Caratinga. Isso mostra um descontentamento qualquer, né, ou com a política, ou com os candidatos e tal. Além disso, nós temos uma outra questão. Nós tivemos 2 caciques da política, vamos chamar assim, ou 2 pessoas de influência, um é um deputado federal, um outro que é um ex-prefeito, por 2 mandatos, né, e que apoiaram um candidato que ficou em 4º lugar. Então, assim, pode considerar uma derrota desses 2 representantes, assim, para o deputado Mauro Lopes, ele ainda tem um prazo de tentar recuperar esse desgaste dele, porque ele tem 2 anos de mandato e os 2 anos bons para o Estado e para a União, que é a hora de chegar a recurso. Aí depende da vontade dele. Agora, para o ex-prefeito, há muito tempo que ele já vinha fora da eleição passada, já demonstrava que ele tinha perdido a liderança. E, na verdade, ele fora do poder pode pouco fazer. Então, entendo que, garantidamente, quer dizer, depende também do espírito das pessoas. Também as pessoas renovam a energia e voltam, né? Mas, de qualquer forma, a facilidade
do Mauro, porque ele está no poder de recuperar os votos através do trabalho, é imensamente maior do que o ex-prefeito que está fora do sistema. Então a tendência realmente ele não ter condições de voltar ao cenário político. Mas as vontades das pessoas, você sabe, as pessoas se renovam em vontade. Mas Caratinga está tendo uma reforma política e não com substituição. Esse é o grande problema. A gente tem que entender na vida pública que há o ciclo de cada um. Então chegou o seu momento, você tem que saber que chegou a sua hora. Mas naturalmente a população começa a apontar para que grupo novo está chegando. Essa eleição não demonstrou isso. A gente está muito perdido ainda em relação a que grupo novo vai começar a mexer com a política em Caratinga. As lideranças realmente se enfraqueceram, então a gente tem que esperar os próximos meses, a partir do primeiro semestre, para se definir, né, se alguns deputados vão aparecer, lideranças novas vão começar a trabalhar. Mas o certo é que o prefeito atual ele entra com muita vontade de trabalhar, eu conheço a exposição dele, mas sem um grupo político definido. Que a votação dele, 17 mil votos no universo, 60 mil votos, né? Realmente ele vai ter muita dificuldade política. Tá bom. Tá muito boa a conversa, muito boa. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui conversando com o prefeito municipal de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, e nós voltamos daqui a pouco. Até já já. Olá, estamos de volta com o nosso programa Começo de Conversa, hoje recebendo aqui a ilustre presença do prefeito municipal de Caratinga, Marco Antônio Ferraz Junqueira. Marco Antônio, nós estávamos falando aí sobre a questão das lideranças, né? Da liderança do deputado. De qualquer forma, é o seguinte, o resultado do candidato deles, eu acho que fica claro que demonstrou que se não existe uma insatisfação, pelo menos o eleitorado não os acompanhou. A liderança não funcionou nesse momento. Isso. Né? Transição. Nós já fez uma abordagem aí, a cada governo, a sociedade espera que de fato aconteça a transição e eu sei que você teve dificuldade para fazer a transição, o prefeito que te antecedeu também teve e essa dificuldade você não pretende criar mesmo para o... E não é nenhuma conversa de demagogia. Eu sou muito coerente nas minhas falas e a minha vida tem se pautado por isso. Eu dizia sempre durante a minha campanha que eu gostaria de voltar a ser prefeito, porque o prefeito que me suceder será melhor do que eu fui, porque eu vou deixar uma prefeitura muito mais organizada do que recebi. Lógico que não é a mil maravilhas. Então, o que eu quero que o Hélito saiba e a sociedade vai saber? Primeiro, eu vou fazer um decreto, agora em novembro, onde eu nomeio e ele indica alguns nomes, o decreto de transição. E aí nós estaremos à disposição de cada setor para que ele possa conhecer de perto o que encontrou de bom e de ruim. Nós temos muitas coisas boas já organizadas, algumas estruturas prontas, mas tem umas que estão em fase de andamento e outras que estão sucateadas ainda. Eu não consegui, por exemplo, reformar as nossas máquinas. Eu mantive essas máquinas com muita dificuldade, o grande desgaste que eu tive na zona rural é de manter as nossas máquinas funcionando, que são máquinas velhas. Ganhei duas. Uma que pegou fogo, está no seguro, vão pagar agora. Então, na verdade, ele vai receber duas máquinas novas, faz tudo antiga. Então, ele vai ter muita dificuldade nesse setor. Mas vai ter facilidade na estrutura física, por exemplo, das escolas, dos CEINs. Todos bem reformados, a estrutura, as escolas estão com o almoxarifado nosso todo lotado. Então, tem umas coisas boas e ruins. Eu quero que ele detalhe isso, porque eu vou detalhar. E ele precisa acompanhar, porque, por exemplo, há um grande problema que eu fiz uma crítica, e eu gosto sempre de falar isso, e eu acabei incorrendo no mesmo erro. Quando eu assumi, 31 de dezembro vence todos os contratados. O que eu estou fazendo hoje, e a população saiba disso, hoje, dia 7, dia 30 de outubro e 30 de novembro, saem todos os comissionados. Ficarão apenas os técnicos e o prefeito e alguns secretários, uma pasta importante como defesa social, alguma coisa que tem que resolver. Agora, os contratados todos ficam, porque o contrato vence 31 de dezembro. Então, eu deveria ter, e eu herdei isso e tive que pagar logo em janeiro, a indenização desses contratados, que não são muitos. Professores, por exemplo, alguns contratos que regularmente a gente pode ter. Então, eu deveria ter feito o contrato, e peço que o Hélito agora tenha atenção nisso, para quando ele fizer o contrato do último ano, os contratados que porventura tiver, não pode ter muitos, que termine em 30 de novembro, para ele mesmo acertar. Então, os contratados ficam até 31 de dezembro. Tem uma vantagem que você não para os programas nenhum.
tá certo? Somados os efetivos, ele vai herdar a máquina funcionando. Outro ponto, não darei férias para nenhum funcionário em janeiro. Se ele quiser dar férias, ele que dê nas primeiras semanas. Por quê? Quando eu cheguei, tinha metade dos funcionários de férias. Então a máquina estava toda complicada. Então ele pode até chegar a assumir. Então se ele fizer uma transição bacana comigo, ele pode dar liberdade. Não, Antônio, pode ele fechar essa habilidade. Essa conversa fica bom. Se ele vier antes, ele pode me ajudar a tomar um atitude. Porque eu estou agindo muito reto para que ele encontre a máquina funcionando toda em janeiro. Mas, se for na transição opção dele, ele pode... Outros contratos que estão vencendo em 31 de dezembro, alguns deles eu posso prorrogar por mais um ano. Então eu posso dizer, você quer que prorrogue ou quer que eu anule? Então isso tudo vai ser conversado para que ele possa continuar o trabalho. Então essa transição é necessária. Isso é feito por decreto e lei e acompanhado pela sociedade. Eu vou publicizar em detalhes isso. Então não existe só uma boa vontade, não. Tem um desejo mesmo de total. Fazer a transição. Bacana. Mas isso aqui, eu sou Caratinguinha, ninguém vai dizer que eu deixei a prefeitura complicada para ele. Escute bem, eu aprendi isso agora. Gestão não tem nada a ver com política. Uma boa gestão pode ajudar, mas a política é outra coisa. Eu moro em Caratinga. Ele tem que ser melhor prefeito. Eu vou ajudá-lo. É claro que vai da performance e vai também do momento nacional e estadual que ele encontrar, que a gente tem incógnito nesse país. Mas o que depender da nossa equipe, e principalmente que eu fiz uma coisa que está ajudando muito a ele, que ajudaria qualquer outro que chegasse aqui. 25% dos comissionados são efetivos, estarão lá aguardando para instruir. Todos os pontos importantes, como contabilidade, convênios, só tem efetivo. Então ele não vai ter a dificuldade que eu tive de não encontrar ninguém trabalhando. Eu demorei 6 meses para achar onde eu estava. Ele não vai precisar de nenhuma semana. Eu vou pegar um gancho na sua fala, porque você assumiu a prefeitura no dia 1º e você não pode negar que você teve uma oposição ferrenha a partir do dia 1º de janeiro. Você teve 4 anos de oposição. Não, eu só tive oposição, perdi demais da conta. Você não vai se prestar a esse papel. Eu não só... São 4 anos do Dr. Wellington. O que acontece? Nós temos a nossa liderança, a gente compreende ela com muita humildade, saímos aí com quase 13 mil votos, votos sólidos, saímos com bons partidos. O que eu vou fazer, e disse aos vereadores da base lá, que o que eles precisarem da nossa interferência junto aos deputados de cada partido deles, para que traga emenda parlamentar para ajudar o atual prefeito, eu estarei à frente disso. Nós vamos ajudá-lo a trazer recursos para Caratinga. Isso aí, é claro, é uma política que eu faço. Eu não estou fazendo a política, eu faço a minha política é essa. Se as pessoas lembram disso, quando nós perdemos a política com o João Bosco, eu estava como secretário de saúde, e em dezembro eu assinei um convênio significativo para o hospital naquela época e foi publicizado. Há necessidade disso. Isso não é demagogia, é a forma de eu fazer política. É uma forma, cada um tem sua forma. Agora, a política de terra arrasada, todo mundo perde. E tanto é que, se eu vou observar, todos aqueles que foram vereadores ferrenhos da minha gestão não estão lá. O único que sobrou quase não vai com 400 e poucos votos, que teve 1.000 e tantos. A sociedade cansou desse tipo de política. Quer dizer, você pode observar na Câmara, todos aqueles que fizeram oposição agressiva não voltaram. Não é assim que funciona. E o próprio Wellington, na campanha dele, ele também usou com muita polidez o posicionamento dele. Pode ser que algum companheiro tenha aí nos hackers da vida feito o trabalho, mas ele se posicionou com muita ética. Os candidatos que bateram, olha a votação que tiveram. Então isso o povo está cansado disso. E eu sempre entendi isso há muito tempo. Tanto é que durante a minha vida política eu sempre me prestei em falar do meu trabalho. Eu não permitia que ninguém falasse no meu palanque de alguém. Nós temos que falar da gente. Quer dizer, deixa a sociedade fazer a análise dela. Então essa conduta ética ela é minha. Essa é de berço. E ela vai continuar. E eu pedi aos vereadores, fiz um pedido, hoje eu peço, né? Nunca, sempre foi assim, para que os vereadores pudessem ajudá-lo, acompanhá-lo e tudo que eu puder fazer aos vereadores para que possa ajudá-lo, nós faremos. Sem nenhuma demagogia. Aliás, o gesto do prefeito é mais forte que as palavras. Como eu não terei mais voz, porque não estarei mais no poder, os meus gestos vão aparecer para a sociedade que nós vamos ajudar sim. Que bom. Então não serão mesmo 4 anos de quanto pior, melhor, né? Porque você passou por isso. Ninguém merece. A oposição Ninguém merece. Te deu aí 4 anos. Eu estou fazendo até ironia aqui, né? De imediato, por exemplo. Assim, a Copasa, né, um problema que caiu sobre meus ombros. Ele vai ter muita dificuldade com a Copasa. E eu não vou ficar falando que a culpa é dele. O hospital vai ter muita dificuldade. Não vou falar que a culpa é dele. Quer dizer, a gente tem que ser coerente nas nossas falas, né? Deixa eu aproveitar a Copasa. Porque então a questão da Copasa é o seguinte. O pessoal, toda vez que você fala isso, eles falam assim. Mas peraí, o prefeito cancela o contrato com a Copasa e pronto. Não é porque teve cidade de Minas Gerais que realmente a Copasa saiu e entrou outra.
Por que você não pôde ou não quis cancelar Não o pode, convênio? não pode cancelar. O Doutor cancelamento... Hélito pode? O doutor Hélito pode chegar em janeiro e falar, não quero a Copasa. Não, ele vai demorar 6 meses para poder e vai brigar na justiça, vai ter que indenizá-los. Tá certo? A punição de não oferecer água, o Ministério Público e a Justiça já vai dar para a Copasa, multa, o que for. Mas a remoção de uma empresa de concessão, você tem que estar embasado em questões legais. Eles têm uma concessão de 12 anos, ao investimento de 86 milhões que fizeram agora, o município pode pagar isso? O lugar que tirou é porque a concessão tinha vencido ou estava na hora de terminar. Mas nós já judicializamos. Eu já fiz um TAC no Ministério Público agora, durante a campanha, perdi uma tarde inteira para fazer um TAC para que eles pudessem cumprir algumas tarefas que nós estamos esperando que eles cumpram. E eles estão aí demonstrando, vamos aguardar, está prometido agora começar esse mês agora a transposição do Rio Preto. Está começando agora o trabalho do Dom Lara e do Cordeiro. Se ele não fizer, o Wellington vai ter que continuar o que eu fiz, brigando na justiça. De uma maneira muito rápida, você vai entregar uma prefeitura melhor que recebeu? 100%, não o que qualquer um gostaria de receber. Mas ela estará mais bem administrada, mais bem organizada, mais bem equilibrada, com caminhos trilhados. O que eu peço e que não tive, os caminhos trilhados. Como é que está a UPA? O que falta para entregar? Como que está a relação com o Estado? Qual os atrasos? Ele vai ter isso tudo colocado na mão para que ele possa dar continuidade ao trabalho. O SAMU vai chegar que dia? Por que atrasou? Quando vem? A gente vai passar tudo para ele. Quer dizer, então a gente vai deixar tudo detalhado, eu faço questão disso, e eu vou publicizar isso também, é claro, né? Não vai ser conversa de bastidores. Por isso que eu estou publicizando para todos aqui. Além de eu fazer isso, eu vou mostrar o que fiz. É necessário. Aliás, foi o grande defeito da nossa gestão, mostrar pouco o que eu fiz. Então, eu amadureci com isso. Então, cada passo que eu tiver até 31 de dezembro, a sociedade vai saber por detalhes. Prefeito, nós vamos continuar essa conversa já já. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos falando aqui hoje com o prefeito Marco Antônio Ferraz Junqueira. Nós voltamos com mais começo de conversa daqui a pouco. Não saia daí. Olá, estamos de volta com começo de conversa e hoje recebendo aqui a ilustre presença do prefeito Marco Antônio Ferraz Junqueira. Prefeito Marco Antônio Ferraz Junqueira, nós vamos para o nosso terceiro bloco e vamos fazer um ping-pong aí com você. Doutor Wellington. O Wellington, interessante, quando eu fui candidato a prefeito, ele é meu vice, quando definiu-se, eu levantei, muito prazer, eu não o conhecia. Que foi um interesse político na época do Alexandre Silveira, com o Hernani, para colocar como meu vice. E foi um convívio de 90 dias de campanha, um Big Brother, e que nós tivemos intensivos, né, relacionamento. Mas depois disso, pela própria profissão, nós perdemos o contato. Mas o período que estive com ele foi um período muito bom na minha vida, de aprendizado, porque 90 dias de campanha, né, naquela época. Mas a impressão que eu trago desse sentido é justamente a expectativa. É difícil saber. A expectativa é qualquer caratinguense e minha também, como vai ser a performance dele. Mas, assim, o tempo que pude estar com ele, que foi pouco, né, na campanha, quando fui candidato a prefeito, foi muito bom para mim, foi gratificante, enriqueceu muito. Agora vamos aguardar como é que vai ser como prefeito. Futuro político do Marco Antônio Junqueira. A nossa liderança, e eu quero aproveitar e agradecer a todos que estiveram comigo até agora, apostando na gente, nós saímos com uma votação expressiva no sentido da base do governo. Nós temos aí vários partidos, 9 vereadores da nossa base que nos apoiaram, então nós vamos continuar a fazer um trabalho que vem aí, candidatura para deputado estadual, federal, governo de Minas, federal, nós não podemos nos furtar dessa luta. Aí eu falo, a política, quando você entra, é para ficar. Você pode não pleitear cargos eletivos, mas participar da política é impossível, até por respeito às lideranças, respeito àquelas novas que estão chegando, que miraram na gente, que acreditaram na gente, que têm esperança de vir atuar. O ciclo, né, nosso, eu não sei o que determino, né, a gente vai aguardar. A minha proposta, e ela já está sendo montada, é que nós vamos continuar fazendo política de construção para a nossa cidade, pela força que eu adquiri, que o povo me deu, pela relação que eu tenho com vários deputados, de trazer recursos e mais recursos, principalmente que eu sei que é assim que funciona no atual sistema político. Então eu não posso me afastar e se cuidar da minha vida. A gente vai, obviamente, cuidar das minhas coisas, mas eu vou estar ligado a esse grupo, aos deputados, ainda trabalhando pela minha cidade. Eleição,
o tempo vai dizer. Nós temos ainda, daqui a 2 anos, a eleição dos deputados, vamos avaliar como é a nossa performance para avaliar o futuro. Mas estaremos trabalhando numa oposição séria, numa oposição ética e de construção. Isso aí, o tempo vai dizer como que é a nossa postura. Foi assim na campanha, quando perdi para o João Bosco, meus 4 anos, né, que me deram a vitória justamente pelo manter essa ética. Eu acredito nesse caminho político. Você se sentiu traído? Olha, Faça o resultado? Eu procuro, para me fazer bem, eu aprendi isso na minha vida. Se eu quero me sentir mal, é olhar seu defeito. Eu prefiro olhar sua virtude, me faz bem. Então eu só lembro de quem foi leal para mim. Então eu penso na lealdade que tive de muitos na minha vida política. Os que traíram, eles ficam por tempo naturalmente. Então eu não pontuo, porque eles se perdem na minha estrada. Eles vão saindo naturalmente. Porque a pessoa trai, mas depois ela naturalmente vai mudando o rumo. Então, a traição ela é do ser humano, é da vida do homem, não é da política. Então, na política, eu me miro na lealdade, porque os traidores ficam na estrada. 4 anos como prefeito, você está preparado para ficar sem a caneta na mão? Eu me preparei desde que eu assumi. Aliás, eu nunca me envaideci pelo poder. Eu sou um crente a Deus, eu entendo que o poder é dado a ele retirar o que quer, eu entendo o processo político, o povo é que decide, então eu estava prefeito, por isso que eu continuei investindo na minha vida profissional, continuei trabalhando no meu consultório, fazendo o meu mestrado em saúde pública, estou concluindo agora, eu continuei minha vida profissional normalmente, justamente por entender que isso é uma passagem, dizia isso, cargo eletivo é passageiro, você passa o bastão para frente. Eu sempre fui coerente com as minhas falas, as pessoas que me acompanham e acreditam sabem disso. Então eu nunca me apeguei, pelo contrário, né? Eu podia ter me apegado um pouco mais e ter curtido mais a vida de prefeito. Não, o tempo meu foi de muita responsabilidade, muita preocupação, muito estresse. Por isso que hoje eu tenho uma sensação de alívio, né? Não com desejo, seria hipocrisia minha, que eu queria continuar para colher o que nós plantamos. Mas a sensação de que agora eu vou pegar o fardo e passar para a mão de outro, ombro de outro, isso me dá um alívio, porque eu não senti o poder público como uma coisa que de glamour, né? Eu senti como peso de trabalho. Então isso vai ser muito fácil para mim, tranquilo, já está sendo nessa transição. Prefeito, aproveita o nosso canal aí e pode passar um recado aí para os seus eleitores. Obrigado. Primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui com você e dizer isso. Primeiro aos meus comissionados, já falei a cada um, mas ainda vou ter um tempo de abraçá-los, aqueles políticos, tão poucos ficaram comigo, aos vereadores, já estive com eles eleito, aos contratados, eu vou passar em cada setor, abraçando a cada funcionário, porque eu não fiz isso durante o meu mandato, agradecendo a dedicação dos funcionários e dizer que eu reconheço, né, aqueles que não tinham interesse na nossa gestão, não eram companheiros nossos, só não reconheço aqueles que não se dedicaram, porque as pessoas não trabalharam para o Marco Antônio, trabalharam para o povo de Caratinga que paga o salário. Muitos funcionários têm que aprender isso ainda, sabe? Eles têm que entender isso. De qualquer forma, eu agradeço a cada um do funcionalismo público de Caratinga, porque na verdade eu tive um bom contato, apesar de pouca presença física, talvez seja o prefeito que mais investiu no funcionalismo, porque fui funcionário durante 8 anos. Agradecer ao povo de Caratinga, aos eleitores de Caratinga, que me receberam muito bem. Apesar de todo esse desgaste da nossa gestão, apesar de todo esse desgaste do público, eu fui muito bem recebido pelas pessoas. Ao contrário que todos diziam, subi todos os morros, estive em todos os distritos, em todos os córregos, em todas as casas, e fui muito bem recebido. Algumas pessoas com rejeição à minha reeleição, mas não com rejeição à minha pessoa. Eu agradeço esse respeito que recebi, esse carinho, e a todos vocês, né, os mais de 12.723 votos que recebi, eu quero agradecer profundamente porque foram vocês que acreditaram e reconheceram e entenderam a nossa mensagem. Uma mensagem de um governo ético, transparente, que assumiu as responsabilidades, independente das dificuldades que encontramos. E realmente entenderam o sacrifício que foi a nossa gestão. Tudo que passei no contexto nacional que caiu justamente na minha gestão. Perguntaram uma vez para mim que, na verdade, eu fui dos maiores secretários minerais premiados e, como prefeito, eu não tinha tido a performance que eles gostariam na saúde. Eu disse para eles, quando fui premiado, nós gastamos 19,3% da arrecadação. Hoje, com críticas, gastei 26% do recurso. Para você ver como que o país está complexo de ser gerenciado. Mas eu quero agradecer, dar um beijo no coração de todos e dizer que estou aí nas ruas, estou em Caratinga, sou filho da terra, vou viver aqui, não vou mudar daqui, vou continuar na minha profissão, no meu trabalho, mas também atuando na vida pública, porque é uma porta de entrada e nós vamos continuar apoiando nossos vereadores, apoiando os nossos deputados e pedindo mais recursos para a nossa cidade. Prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui mais uma vez conosco na UNEC TV, te parabenizar pela entrevista, bacana, pela sua disposição de fazer uma transição bem feita,
pela sua atitude de desejar que o próximo governo seja bom, seja também profícuo, que ele continue dando andamento aí aos trabalhos iniciados. E encerrar mais uma vez, dizer que isso não é uma hipocrisia da minha fala, foi um compromisso de campanha meu, dizer que o próximo ele teria que ser melhor do que eu, então eu vou ter que ajudá-lo a isso. Muito obrigado. Nós estamos encerrando mais um Começo de Conversa e hoje com a participação especial do prefeito municipal de Caratinga, Marco Antônio Ferraz Junqueira. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.